Olá, está no ar mais um UFSC Entrevista. O assunto de hoje é união homoafetiva e sua representatividade na mídia. Aqui comigo está o Guilherme Felipe Andrade dos Santos, aluno do curso de Direito da UFSC e membro do coletivo Floripa em Chamas e do coletivo 4P. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. O Brasil, ele aprovou em 2013 a união civil homossexual ou homoafetiva. Quais os benefícios dessa lei? Bom, tem que deixar bem estabelecido que essa equiparação, né, do casamento entre casamento homoafetivo e casamentos da norma, vamos dizer assim, né, foi por força de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, de 2013, que praticamente forçou que todos os cartórios não se recusassem a celebrar casamentos em cartório, né? Então, por força dessa resolução, os cartórios hoje não podem se negar a tanto celebrar os casamentos quanto também de converter as uniões estáveis, né? Os contratos de uniões estáveis para casamento também, né? Bom, os benefícios, no caso, são inúmeros, né? Por mais que o casamento hoje seja uma celebração civil até um tanto retrógrada, né? Por estabelecer um modelo mononuclear de família e não contemplar as outras formas de família, mas ainda assim é um marco muito importante nas lutas dos direitos civis das pessoas homossexuais, né, principalmente das pessoas homossexuais. Então, o casamento, a luta pelo casamento igualitário, né, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, serviu de marco, né, norteador para a conquista de outros direitos civis também para a população LGBT no Brasil, né? Principalmente LGBT, né? O T aí já é uma questão de gênero e não de orientação sexual. Tu estava falando ali que antes os cartórios se podiam recusar a fazer o casamento em cartório. Agora, com essa união, eles realmente não podem. Na união estável, só a união estável, eles podiam, né? No caso, a união estável ela foi declarada constitucional, né, no julgamento da ADI, se eu não me engano, da ADI 4472, né, e de uma arguição declarativa 132 do governo do Rio de Janeiro, que o STF, no julgamento dessas duas ações, declarou que é possível, sim, o reconhecimento da união estável, né, entre pessoas de mesmo sexo, por conta de uma interpretação ampla do artigo 226 da Constituição Federal. Então, diante dessa decisão do Supremo, o CNJ confeccionou a resolução e aí, no caso, os cartórios não podem mais se recusar. Sim. Mas os estados já estavam em uma movimentação, né? Para isso. Já estavam em uma movimentação para isso desde 2004. Então, se criou uma situação jurídica em que alguns estados tinham casamento, como São Paulo, né? Tinham união estável, perdão, em São Paulo, e em outros, e na maioria dos estados não. E, no caso, poderia-se ter uma migração, né, para esses estados que já estavam reconhecendo união homoafetiva, e o CNJ, muito sabiamente, fez essa resolução para que uniformizasse as celebrações, né? E qual a diferença da união estável e da união civil? Bom, é uma questão de nomenclatura, né? Tipo, tanto casamento quanto união estável são uniões civis, né? São reconhecimentos para o Estado que duas pessoas mantêm um relacionamento,
né? E desse relacionamento eles constroem, vamos dizer assim, um núcleo familiar. A união estável também tem efeitos de herança, né? Mas por conta de meandros complexos que não cabe, por conta do tempo aqui, explicar, mas o casamento ele confere mais vantagens pro cônjuge, ou para cônjuge, no caso, do que a união estável, né? A união estável, no caso, ela tem efeitos jurídicos menores do que o casamento. Tanto que o próprio Código Civil, ele facilita que a união estável, né, ela possa ser, como eu já tinha mencionado anteriormente, que ela pode ser convertida para casamento, né? Então, basicamente é isso, assim, não tem grandes diferenças, mas a questão é que confere algumas vantagens. É praticamente isso. Assim, mas é quase igual. Né? O que não faz, o que não diminui a luta, né? E aí deixar isso bem estabelecido também, o que não diminui a luta pelo casamento, né? Porque muitos grupos conservadores falaram que os movimentos sociais LGBTs deveriam se contentar apenas com a união a união civil, né? A união estável civil. Porque já confere basicamente a maioria dos direitos que um casal heterossexual tem. Mas o casamento em si, ele confere um status social mais elevado na sociedade onde nós estamos inseridos. Então, cabe sempre lembrar isso, né? Porque senão tem esse tipo de leitura de que a união estável, né, ela pode sanar todos os problemas e não mesmo. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que o UFSC Entrevista volta já.